Hoje, 28 de agosto de 2026, Salmo 28. Luz de Jesus, dia a dia, Congregação Luz e Glória, Grupo Cruz de Força, no WhatsApp e no YouTube, canal TV Notícia Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto, Jesus Shalaf. Senhor para nós é Jesus, o Verbo de Deus, que tudo opera. Jesus, meu protetor, te clamo, não te negues a responder-me, pois se tu te negas a responder-me, eu posso contar-me entre os mortos. Ouve meus gritos quando te peço ajuda, quando estendo minhas mãos até o teu santo templo. Não me arraste junto com os malvados, nem me faças correr a sorte dos malfeitores, que por fora se mostram amistosos, mas por dentro são todo maldade. Dá-lhes o merecido conforme as suas más ações, paga com a mesma moeda conforme o mal que hão cometido. Já que não têm presente as coisas que faço, eles não têm presente as coisas que fazem diante de Jesus, que vê todas as coisas. Que Jesus os destrua e não os volte a levantar. Bendito seja o Senhor Jesus, que é escutado meus rogos. O Senhor Jesus é meu poderoso protetor, e nele eu confiarei plenamente, e ele me ajuda. Meu coração está alegre. Cantarei e darei graças a Jesus, o Jesus que nos dá força a seu povo e é ajuda e refúgio ao seu rei escolhido. Salva teu povo, Jesus, bendize aos teus, cuida-os como um pastor, leva-os em teus braços para sempre. O que é que nós podemos notar nesse Salmo 28? Algumas coisas, irmão, muito importantes. A hipocrisia de muitas pessoas malvadas, doentes, nós temos que conviver com todo tipo de gente na sociedade, na empresa e até na igreja. Tem um joio. São pessoas malvadas, malfeitoras, hipócritas. Por fora são simpatia, sorriso, adulação, mas por dentro são maldade, falando mal das pessoas, inventando história contra as pessoas, difamando as pessoas. E o salmista pede que Jesus lhes dê na mesma moeda. E eu me lembrei de testemunho do irmão Jairo. O irmão Jairo, ele recebeu uma descarga de arco voltaico, eletricista, no seu trabalho, e estava no hospital. E ele teve como que uma morte, E teve com Jesus. Jesus perguntou se ele queria ficar com ele ou queria voltar. Ele disse que queria voltar. Depois ele nos contou que estava lá no céu com Jesus quando viu um homem subindo. Uma alma de um homem subindo lá para o céu. E quando chegou lá no céu, o homem disse, soltou um palavrão. Um nome daquele, uns palavrão que é comum a pessoa falar aqui na terra. E quando aquela alma soltou aquele palavrão no céu, ele desceu num túnel, num poço e foi jogado para baixo. Subiu outro, a mesma coisa, e ele disse, tu não pode dizer isso aqui, e ele caiu naquele poço. Terceira vez foi um homem, subiu, falou um palavrão, caiu naquele poço, desceu do céu. E aí, ele conversando com Jesus, antes de voltar para o hospital, que estava morto, ou estava em coma, e Jesus disse, ele teve o que era justo. Então Jesus, ele opera a justiça, ninguém pode levantar e dizer que Jesus é injusto, é um juiz injusto. Mas ele tem galardão, ele tem prêmio para aqueles que lhe obedecem, aqueles que louvam a ele, creem nele, porque Jesus é o verbo opera todas as coisas. Então você diz assim num verbo gramatical, eu vou no mercado comprar carne. Então
é o voo. O mercado é a operação de você sair de sua casa, pegar seu carro e ir no mercado. Comprar carne. O verbo é o que opera o fato de você pegar o dinheiro, pegar a carne, ir no caixa, pagar e levar a carne e trazer a carne para sua casa. Então o verbo ele opera todas as coisas. Portanto, Jesus é o verbo de Deus. Ele opera todas as coisas para Deus segundo a sua vontade. E ele faz a justiça. Ele é que vai julgar vivos e mortos. Esse é o Salmo 28. Nós estamos fazendo algumas notas. E ele salva o povo. Para salvar o povo é preciso ser divino, precisa ter o mesmo poder de Deus, né? Então Jesus, a segunda pessoa da Trindade, tem o mesmo poder do Pai. O Pai é o tempo, a vontade do tempo, né? Jesus disse que ao Pai pertence as eras. E aí as eras o Pai estabelece na humanidade, no universo, e Jesus opera essas eras do Pai. E o Espírito Santo faz a vida, o sopro da vida. Ele nos dá o sopro de vida, para nós podermos ficar de pé diante do Verbo que é Jesus, que é nosso Senhor, obedecê-lo em todas as coisas que ele opera à vontade do Pai, o qual nós não vemos, mas os anjos de Deus das criancinhas veem a face do Pai todo dia e cuidam das criancinhas. Daí a gravidade do esquerdismo satânico de abortar, de ser contra a vida. E nessa eleição devemos votar em candidatos que sejam pró-vida. Amém? Então essa foi as nossas notas sobre o Salmo 28 da luz de Jesus dia a dia. Se você também quer esse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e quer se arrepender dos seus pecados, confesse e aceite Jesus. Se você está numa macumba, se está numa maçonaria, numa filosofia, agora mesmo uma filósofa vai dar uma palestra no melhor colégio de Santa Cruz, né, o Mauá. Eu estou querendo ligar para lá e conversar com a diretoria, porque essas filósofas que não falam de Cristo, não falam da aliança de Cristo na Eucaristia, na cruz, estão levando os jovens, os adolescentes para um lado perigoso da filosofia. É uma aventura, é um rolê perigoso para um jovem, um adolescente, porque essas filosofias que não são cristãs, elas levam aos deuses do Oriente, seja o Amon, do dinheiro, da maçonaria, que lá em Santa Cruz tem uma caverna lá de teto de prata com várias geladeiras de caveira. Dizem que Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, é a capital da bruxaria, da maçonaria. Então, cuidado, porque eles diminuem, dizem que Jesus é apenas um mestre, um filósofo igual a eles, e não é. Jesus é Deus, ele quer que a gente coma a carne dele, beba o sangue dele, para a purificação de nossa alma, perdão dos nossos pecados, que foi a aliança que ele fez conosco. Então, se você entra, se você conhece alguém, advirta. Eles, com o financiamento do necrotério, do crematório Kits, esse crematório é aqui na cidade, eles queimam os corpos. Eu já falei pastor, para padre, que isso é coisa satânica, isso é coisa de seita esotérica. Na Índia, no hinduísmo, lá é obrigado a cremar. Se você é cristão, mora na Índia, você tem que cremar os parentes, não você vai preso, porque eles não querem ressurreição em Cristo. A aliança de ressuscitar o corpo não existe para eles. Eles são gnósticos, espíritas, kardecistas, que não querem corpo mais, querem viver só na alma, mas não vão viver na alma. Eles vão ressuscitar num corpo, só que num corpo mais estragado, né? Que vai para o inferno. Porque não creram na ressurreição de Cristo, na aliança de Cristo, do sangue, da carne de Cristo. Então, isso são coisas muito sérias, são coisas para sempre, para toda a eternidade. Livre sua alma disso, livre sua família disso, seus amigos, seus vizinhos disso. Divulgue, comente, dê um like, compartilhe. Se gostou, se você também já é cristão, já está aí nas suas comunidades, comungando, corpo, a carne de Cristo, rezando, louvando, purificando seu sangue com louvor a Cristo, e não fazendo pacto com o demônio, tirando sangue de demoniado, injetando no próprio corpo, como fazem em Minas Gerais algumas seitas ocultas, ou botando um papelzinho com o nome do próximo que vai enriquecer com mamão no cadáver daquele que é enterrado, com a mão fechada e com o nome do próximo que você vai converter para o mal. Então, se você está nessas seitas aí, saia, nessas filosofias do Oriente, saia disso aí enquanto é tempo, porque Jesus vai julgar todos esses que não querem a aliança do seu sangue no Calvário, a sua palavra santa
vai julgar e lançar nas trevas. Aliás, já estão nas trevas, né? Não saíram das trevas ainda. Então, se você é maçonaria, da maçonaria, se você é de alguma filosofia dessa, do pensamento hermético, pitagórico, platônico, aristotélico, um desses filósofos sempre eles tinham academia e eles tinham, como Platão, uma seita esotérica, ou seja, para dentro eles têm um discurso deles, para fora eles vendem a imagem e a seita satânica deles de uma forma bonita, de sabedoria, de filosofia antiga. E isso aí contaminou até a própria Igreja Católica ali no século XIV, XV, chamado movimento do Renascimento. Por isso que lá na Capela Sistina você vê os homens tudo pelado, pintado dentro da igreja. Já viu uma coisa dessa? Homem tudo pelado. Até o próprio Adão está peladão lá em cima da Capela Sistina. Aquilo ali foi infiltração. Na época do século XV, XIV, eles trouxeram os corpos herméticos, sabedoria do Egito, né, da tumba do Egito, as liturgias de sepultamento, de múmia do Egito. Trouxeram tudo aquilo para a Europa em livros, filosofias, pelos árabes que traduziram Aristóteles, Platão, etc. E começou essa bagunça. E hoje o cristão não sabe, não entende nada da Bíblia, vai ali para a missa, volta, vai para o culto, volta. Protestante não entende nada, não sabe nada. Aí vai para o terreiro de macumba, nem os africanos, os negros, estão querendo mais macumba lá. Diz, não, isso aí é invenção do diabo e leva para o inferno, nós não queremos isso não. Mas os brasileiros estão procurando isso aí, e está entrando na nossa política, na nossa legislação, na nossa Constituição, e está gerando perseguição aos cristãos, à verdade, à fé. Amém? Então, tome cuidado, nós estamos numa época muito perigosa, temos apenas uma janelinha até o Armagedon. Eu tinha ido lá na Bandeirantes em 2001, falei várias coisas que Jesus estava falando, traduzimos aquilo que ele falou, só falta o Armagedon. O Armagedon está em treinamento aí, isso a gente vê na Alemanha, a gente vê aí no leste europeu, a gente vê nos Estados Unidos, só falando, fazendo em drone, né? Preparando, treinando com guerra agora em Formosa, lá em Brasília, os americanos treinando guerra com o exército brasileiro. Então nós estamos aí, todos os países, nações estão treinando para o Armagedon, que vai ser aquela guerra em Israel ali, o Eufrates vai secar e os reis do Oriente, que são esses Putin da vida aí, esse Xi Jinping, que nunca sai, são os reis, né? Nunca sai da presidência da República, etc. Então eles vão vir para invadir Israel, mas terão uma terrível surpresa, porque Jesus descerá e o destruirá para sempre. Isso é 6 meses, vai recolher os cadáveres desses exércitos que ousarem tomar o trono de Davi, que é Jerusalém. Lá o Monte Sião, Jesus vai reinar ali naquele lugar, porque ele achou agradável, que não tem nada demais, é um monte como outro monte qualquer, que tem milhões num lugar. Mas Jesus escolheu aquele pela sua palavra e disse, eu vou reinar aqui. E vai reinar, porque ali tem toda aquela metáfora, aquela simbologia da Bíblia, do sacrifício de Abraão, Isaac, né? A Isaac, e que não houve, porque simbolizava Cristo. Teve a cruz de Cristo, foi ali o sacrifício, a arca está embaixo, caiu no propiciatório o sangue de Cristo, que era do Cordeiro, aquela metáfora que Jesus era o Cordeiro da redenção do Egito, né? Salvou os primogênitos, salvou todas as casas. Amém? Então toda a história da Bíblia continue conosco no canal, tem muitos estudos, temos gravado muitas aulas aí deste programa, dessa série Luz de Jesus Dia a Dia, para você aprender, para você ensinar, para você compartilhar, para você não se deixar cair nos discursos, na narrativa ideológicas hoje do Brasil, esse comunismo, socialismo, aí, trabalhismo, narcotraficante, criminoso. Então, nós estamos numa época muito perigosa. Para você ter uma ideia, o número de homicídios só na minha cidade natal, em Fortaleza, corresponde a um bairro de muita cidade pequena, 800 homicídios por ano, né? A população de 2 milhões de pessoas, muito violenta. E muitas cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, talvez ultrapasse isso aí. Amapá, que é a maior violência lá em Macapá, né? É o índice de maior violência do Brasil hoje. Então nós estamos numa época praticamente de uma revolução civil, de uma guerra civil, e a guerra também nas fronteiras do mundo, em vários lugares. Agora disseram que invadiram o Brasil, né, ali pela Colômbia, um grupo de narco-esquerdistas, socialistas, narcoterroristas. Eles invadem as aldeias, matam os pastores, botam fogo na igreja.
Então nós estamos em perigo, irmãos. O cristão tem que ter uma fé, uma resiliência e uma oração todo dia. Vamos orar. Senhor Deus, oramos por essas eleições do Brasil, para que Tu limpe o nosso país da corrupção, da violência, do derramar do sangue inocente, e que Tu venha trazer anos de paz ainda nessa janela do Armagedon, e até o Teu arrebatamento, que Tu farás de todo o cemitério de cristão, e todos aqueles que estiverem vivos serão no piscar de olho levados, como Tu ressuscitaste no Teu sudário, deixaste aquela impressão no sudário da Tua cruz, e deixaste as manchas do Teu sangue divino, que lavou nossos pecados ali no sudário de Turim. Para Ti a ressurreição dos mortos e dos transformação, arrebatamento dos vivos na nuvem, para nós irmos para a casa do céu, para as casas do Pai no céu, e vivemos eternamente na Tua glória, no teu gozo inefável de vida, do rio da vida. Está próximo, porque ela vai acontecer antes da janela do Armagedon. Te pedimos por essas vidas que Te aceitarem como Jesus, Senhor, como Deus, único, é a Tua aliança de sangue, que houve 6 alianças: a aliança de Adão, a aliança de Noé, a aliança de Abraão, que representava a Tua, com o sacrifício do seu próprio filho, que não houve, a aliança de Moisés, que foi a lei, a Torá, os profetas vieram com ela, a aliança de Jesus, de Davi, que foi a promessa do rei, Messias e sacerdote Jesus Cristo, que veio então, final, no século I, a Tua aliança na cruz, sangue verdadeiro, sangue que perdoou nosso pecado, tirou, apagou nossa culpa, nosso pecado, e nos deu a esperança da vida eterna, no Teu poder, da Tua glória, que para Ti ressuscitar todos os corpos de cristãos nos cemitérios e os vivos, arrebatar nas nuvens para o Teu encontro e morar na Jerusalém Celeste, 2.000 quilômetros cúbicos. Para Ti não é nada, para Ti é um piscar de olho. Isso aí não precisa, Tu só está esperando o tempo do Pai. Quando o Pai te mandar, Tu ressuscita todos nós um novo corpo glorioso, e nós vamos julgar esses que estão cremando corpos e esses filósofos herméticos, etc., que estão desviando os jovens e adolescentes da fé cristã, da Eucaristia. Nós vamos julgá-los diante de um tribunal, e eles irão para o lago de fogo junto com o falso profeta, o anticristo, todas essas falsas religiões do Oriente que estão contaminando o Brasil e as comunidades e as famílias cristãs. Portanto, te agradecemos, mantenha essa nossa fé, porque nós não somos nada, não temos nada, nós somos pó, viemos do pó, vamos voltar para o pó nosso corpo, mas a glória da ressurreição nos espera pela fé em Cristo Jesus, que opera todas as coisas. Esse que falou, Alf, e você que já é cristão, nosso irmão, eu deixo a bênção de Deus, como faço, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.